Segunda parte, capítulo 15, parte 2, a sociologia no Brasil e a sociologia contemporânea. Então vamos lá. A sociologia no Brasil e a sociologia contemporânea, vamos rememorar, só para a gente poder não se perder, e até mesmo para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? Também é importante. Se Gilberto Freire destaca a ideia do relativismo cultural, esse relativismo cultural aplicado à mistura de etnias, como qualidade de cultura brasileira, o Caio Prado Júnior destacava em suas obras o sentido da colonização no Brasil, apontando ter sido esta a base para o entendimento das dificuldades do país no período contemporâneo. Então, se o Gilberto Freire fala desse relativismo cultural e ele fala dessa miscigenação, e aí da obra Casagrande e Senzala, o Caio Prado Júnior já vai falar dessas questões no sentido da colonização do Brasil por exploração e essa condição ainda estrutural dessas condições de lutas de classe, dessa exploração, da condição econômica que o próprio Brasil se encontrava no século XX e que a gente ainda tem, de certa forma, ainda hoje em dia. Com uma leve mudança, né? A gente tem aí uma leve mudança, mas ainda tem essa concepção. Vamos agora aos dois outros autores que versam sobre a sociologia no Brasil, Sérgio Buarque de Holanda e Florestan Fernandes, que fazem uma leitura da sociologia no Brasil. E então, finalizamos com a produção sociológica contemporânea, trazendo o papel da mídia, a questão dos trabalhos, as migrações, as expressões de sexualidade, o consumo, a religiosidade, a violência, a criminalidade, o avanço do tráfico de drogas e as relações internacionais. E aí a gente fecha todo esse capítulo e a gente fecha todo o livro de sociologia do material do poliedro, tá? Então, Sérgio Buarque de Holanda, ele foi um grande historiador brasileiro, crítico literário, jornalista, acadêmico, reconhecido e requisitado em importantes universidades brasileiras e estrangeiras. Seu livro Raízes do Brasil é um clássico da historiografia brasileira e uma obra basilar, ela dá uma base de estudos sociológicos. Buarque de Holanda introduziu ao estudo de Max Weber no Brasil e, baseado em sua teoria, desenvolveu o conceito de homem cordial, que décadas depois continua sendo um modelo explicativo do homem brasileiro. Essa concepção de homem cordial, que ele traz a partir dos seus pensamentos do estudo de Max Weber, o Weber tem uma obra também muito, muito interessante que fala sobre tá me faltando a palavra aqui para trazer para vocês, sobre faltou aqui, eu vou trazendo na mente, vai trazendo à mente. Bom, eu vou lembrar ao longo, porque me trouxe isso agora, eu acabei esquecendo de colocar ali, que tem a ver com a cultura da ética, a ética protestante, o espírito do capitalismo e ética protestante. Lembrei, estava tentando lembrar e graças a Deus, lembrei. Espírito do capitalismo e ética protestante. E automaticamente, essa concepção da obra de Max Weber, que traz o espírito do capitalismo e a ética protestante, mostra um protestantismo que vai aumentando as condições econômicas pela ética, né, desse corpo que não utiliza de muitas questões e questões de prazeres humanos e automaticamente consegue, por meio do trabalho, alçar outros voos e crescer economicamente. Em Raízes do Brasil, esse clássico que o Buarque de Holanda traz para a gente, ele vai desenvolver, a partir desse pensamento também weberiano, dessa ética do corpo protestante, o espírito do capitalismo, para que se aumente a condição social, mas ele vai desenvolver a partir disso, só que fazendo uma leitura da condição de corpo no Brasil,
que, querendo ou não, está na condição de exploração, da nossa colonização de exploração. Que seria isso? Esse homem cordial, que é o conceito de Sérgio Buarque de Holanda, ele traz uma concepção do brasileiro sendo cordial, não só uma questão de cordialidade de ser bonzinho, ou legal, ou bacana, mas que ele interfere nas esferas públicas e privadas, usando sempre essa afetividade do brasileiro, com um corpo muito cerceado, né, limitado, um corpo que o Foucault chama de corpo docilizado, que é um corpo dócil, um corpo domado. Ele diz que o brasileiro é esse homem cordial, no sentido de que ele aprendeu a ser domesticado. E se a gente faz um olhar de entender o brasileiro como um povo, uma sociedade miscigenada, esse homem cordial de um corpo domado, ele é oriundo da condição e produção de Casagrande Senzala. Então, querendo ou não, essa concepção dessa exploração, dessa colonização de exploração que temos, ela dociliza o nosso corpo. Vamos esquecer a palavra docilizar e vamos usar a palavra que o Sérgio Buarque de Holanda diz, o homem cordial brasileiro. E não se engane que esse homem cordial é um homem bonzinho apenas. Ele traz essa como uma concepção, inclusive, para que esse homem cordial, às vezes, está ferrando você, está explorando você. Esse homem cordial também é o teu patrão, é o dono lá da Casa Grande, é o pater lá, e ele, ao mesmo tempo, está te tratando muito bem. Então, essa cordialidade meio que mascarada, essa maneira cordial de tratar o outro, só que com outros cunhos de pensamento, né? De exploração, né? Dessa relação aí do capitalismo. Ele tem outras, versam outras histórias, né? Também da relação da empregada doméstica com a patroa. Ela é quase que da família, né? Durante muito tempo. E isso acontecia com as escravas domésticas. Então, esse é o homem cordial, que acaba se aproveitando das situações de exploração por uma questão capitalista. Ele se aproveita do outro sorrindo. Bom dia, boa tarde. Por favor, com licença, obrigada. Ferrando você, só que de uma maneira muito cordial. Essa é a expressão do brasileiro, segundo o pensamento de Sérgio Buarque de Holanda, que há em nós essa cordialidade, tá? Então ele que décadas depois continua sendo um modelo explicativo do homem brasileiro. Querendo ou não, somos cordiais, né? Não somos muito. Então, e essa cordialidade não só, quando ele coloca aqui, ele não coloca só essa questão da cordialidade como algo positivo, não. É algo até negativo no pensamento dele. Destaca a importância do patrimonialismo. Olha lá a condição Casagrande Senzala. Destaca a importância do patrimonialismo, conceito desenvolvido por Max Weber, que refere-se às características de um Estado que não possui distinções entre os limites do público e dos limites do privado, que foi um comum em praticamente todas as condições do absolutismo. O Weber, quando ele versa as obras a respeito dessa condição do patrimonialismo, ele vai colocar essas condições em que não tem muita distinção entre as esferas públicas e privadas, né? Nessa condição patrimonialista, o Estado ele meio que domina todas as coisas. Olha a relação de novo, Casagrande, Senzala. Isso mais especificamente no Brasil, pela condição de exploração que a gente teve, pela colonização de exploração que tivemos. E deixado pelos colonizadores portugueses, apontando para uma imagem do brasileiro como um homem cordial, adorador dos contatos próximos e íntimos.
Bom, esse é o sentido do homem cordial na obra Raízes do Brasil. Esse sentido do homem cordial na obra Raízes do Brasil é esse sentido duplo, dessa cordialidade eu te escravizo, mas seria o melhor para você. Não há outra melhor, não existe uma outra condição melhor para você. Eu não posso melhorar as condições do trabalhador brasileiro, porque eu teria que ver impostos, ou é melhor trabalhar assim do que estar desempregado. Olha quantos estão desempregados. E por aí vai. Então, uma maldade mascarada de cordialidade. Essa é a ideia desse homem cordial que Sérgio Buarque de Holanda versa. Em Raízes do Brasil, eu coloquei para vocês na página 304, tem uma citação muito importante. Eu coloquei para vocês aqui a capa do livro Raízes do Brasil. Nunca será demasiado reafirmar que Raízes do Brasil inscreve-se como uma das verdadeiras obras fundadoras da moderna historiografia e ciências sociais brasileiras, tanto no método da análise, quanto no estilo da escrita, tanto na sensibilidade para a escolha dos enquantos escravos da erudição exposta da forma concisa. Revela-se historiador de uma cultura ensaísta, crítico em talentos evidentes de grande escritor. Prefácio de Antônio Cândido, prefácio de Evaldo Cabral de Soro. Pós-fácio de Heraldo Cabral de Melo. Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, é uma das obras que versam essa identidade construída do brasileiro. Por um lado, se a gente viu a obra de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, se por outro lado a gente viu Caio Prado Júnior falando dessa condição estrutural, quase que num pensamento marxista, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, vai versar que esse homem da colonização até aqui, ele é um homem cordial. Um homem que tem os dois lados dessa cordialidade. Ele vem domado pela condição dessas raízes do Brasil e, ao mesmo tempo, ele é aquele que, se ele puder manipular para tirar qualquer outra vantagem, ele vai fazer, porque há uma cordialidade. É a história do eu voto sim em prol da família, dos bons costumes e por aí, né? É a história do cidadão de bem, né? Eu sou um cidadão de bem. É essa a história desse homem cordial. Se a gente puder fazer uma leitura, a gente que é da sociologia, da filosofia, da geopolítica, da história, a gente consegue fazer as leituras de quem é realmente o cidadão de bem e fazer a leitura desse homem cordial que o Sérgio Buarque de Holanda versa. O próximo cara é o Florestan Fernandes. Foi um sociólogo, antropólogo, escritor, político e professor brasileiro. De origem humilde e intelectual brasileiro, trilhou os primeiros 20 anos de sua carreira na Universidade de São Paulo até o ano em que foi exilado por conta da promulgação da AI-5. O ato institucional número 5 foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que seguiram o golpe de Estado de 1964 no Brasil contra a democracia. Bom, suma, o AI-5 ele foi um ato institucional contra a democracia. Aí tem uma galera aí querendo ele de volta, né? Sim, liberdade de expressão, esse povo está pensando que pode, né? Mas vamos lá. Sua obra descreve a interação dos negros como um problema a ser resolvido na sociedade brasileira desde a abolição da escravatura. Para ele, o preconceito racial é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos negros no Brasil, o que impede uma efetiva formação de uma sociedade de classes no país.
quando se promulga, né, quando se faz a abolição da escravatura, não houve um projeto de o que eu faço com os negros com o qual eu estou abolindo, né, estou dando a liberdade. Não há um projeto de. E alguém que fora criado ali e não teve outras perspectivas e tudo mais, então eu vou dar a liberdade a eles e com isso segue a vida, você que lute para ter o que você tem e viver. O Florestan Fernandes, ele vai dizer, por mais que tenha um processo de miscigenação, que houve, tem mesmo, e a gente não consegue ser branquinho, lindo, maravilhoso, como se dizem por aí, há uma condição de racismo estrutural no Brasil que que impede dessa população que é miscigenada, tanto de negro quanto de índios, de alcançar uma condição estrutural econômica capitalista. E é o que ele vai falar. Sua obra descreve a interação dos negros como um problema a ser resolvido. E ele já estava falando isso na década de 90, e a gente está em 2000, e nós não... 2020, olha, eu em 2000, em 2020, e a gente ainda percebe essa condição de um racismo estrutural no Brasil. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando do racismo que ele vem... a palavra estrutura, ela faz o quê? É o que te coloca de pé. Estrutura é algo que te mantém, né? O racismo estrutural é algo mantido no Brasil. E se a gente for falar a título de mundo, há também isso. Mas o Brasil, ele é intitulado dessa forma. E uma das características que a gente consegue identificar é quando a gente fala sobre o antimodelo. Quando a gente entende esse projeto de embranquecimento, desse fortalecimento de miscigenação, não porque é bonito, é lindo, não, era para embranquecer e limpar de uma certa maneira toda a população brasileira. Só que isso não ocorre. E nós temos, sim, população negra. E, sim, nós vemos ainda uma grande maioria em condições desprivilegiadas socialmente e economicamente. Então, o capital não chega, de certa forma, a essa população. O que pode melhorar ou dar condições são políticas públicas que sustentem o que melhorem essas condições. Mas o Florestan Fernandes vai trazer. Foi um estudioso das relações étnico-raciais no Brasil, tendo estudado primeiro os índios tupinambá e depois os negros, sempre na perspectiva da dificuldade da integração democrática desses povos não brancos na cultura brasileira branca. Então, não só a questão racial contra a questão do negro, mas a étnico-racial, incluindo índios e negros, ok? Então, tem essa condição na estrutura aqui do Florestan Fernandes. Em um Brasil que visava a industrialização e a modernidade, em que havia deixado para trás o colonialismo e a escravidão, fazia-se necessário buscar um modo de compreender a exclusão social e as estruturas que permitem a exclusão, sobretudo de pobres e negros, para buscar algum modo de alcançar essa situação. O Florestan Fernandes, ele vai ser muito mais ativo em questionamentos e melhorias dessa condição, dessa relação étnico-racial no Brasil. Não só uma questão do negro, mas também do índio. Corroborando a isso, outros dois grandes nomes, né? Eu vou falar, né, nomes específicos da sociologia, mas então colocados para a política. O Darcy Ribeiro, que foi antropólogo, sociólogo, professor, escritor
indigenista, indivíduo atuante na política da integração e proteção das populações indígenas, e político. Foi uma das mentes mais brilhantes do nosso país. Na educação, nós conhecemos como professor Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro ele é muito atuante na questão indígena. Então, o início de sua carreira enquanto antropólogo, Darcy Ribeiro dedicou-se a estudar a cultura indígena, tendo prestado serviços como indigenista ao serviço de proteção ao índio. Na década de 60, Darcy Ribeiro participou do governo de João Goulart. Ficou à frente de 2 ministérios, da Casa Civil e Educação. Na década de 80, com a anistia e o fim da ditadura civil-militar brasileira, o sociólogo ingressou na carreira política, tendo atuado em defesa da educação pública e de qualidade, sendo considerado hoje uma referência em políticas públicas educacionais no Brasil. Ele é um nome que vai fazer um elo entre os desprivilegiados à educação pública. Então, ele vai fazer esse elo o tempo todo. Já um outro nome também, que eu acho que democratizou a sociologia, as bases, né, para que a gente entenda a sociologia, mas eu acredito que ficou mais em evidência, e aí, com o Darcy Ribeiro e posteriormente ele também, que é o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso nasceu no estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de junho de 1931, assume a presidência do Brasil em 2 mandatos. O primeiro mandato de 94 a 97, o segundo de 98 a 2002, de Fernando Henrique Cardoso foi marcado pela efetiva implantação da política neoliberal no Brasil. Como a gente está falando como a gente fala sempre de política, tem os que vão ovacionar essa condição neoliberal e os que vão cair de pau em cima a respeito disso, né? Que vão matar as condições. A ideia não seria essa, seria mais versar sobre como funcionou isso. O Fernando Henrique, ele era sociólogo, era não, o cara tá vivo, tô matando o cara já. Ele é sociólogo, então, por ser um presidente sociólogo, nós tivemos na própria escola a condição de compreender melhor qual é o papel do sociólogo, né? Eu estou falando de escola pública, né? Porque com escola particular a galera já sabia, já estava dentro. Essa escola de elite, ela já tinha essa condição. Após a aposentadoria, foi convidado a lecionar em algumas universidades estrangeiras e fundou, juntamente com outros intelectuais brasileiros, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Esse centro tinha como principal objetivo a análise da realidade socioeconômica da sociedade brasileira. São 2 nomes. O Fernando Henrique, ele é um nome contemporâneo, está entre nós, é um grande político, né, que se coloca nessa condição de história e tudo mais, de luta e tudo, e tem as suas condições também, algumas críticas que a gente vai ter críticas políticas, a gente tem todo o direito de fazer as críticas que a gente puder, mas são 2 nomes muito importantes. O Darcy Ribeiro, nós na educação conhecemos como professor Darcy Ribeiro, que também deu sua contribuição. E a gente fecha esse capítulo colocando a produção sociológica contemporânea com ícones, né? com tópicos, com assuntos que não vão estagnar nunca. São assuntos que da modernidade para a contemporaneidade, a gente aprende o tempo inteiro a lidar com ele com um olhar sociológico e, mesmo sendo numa questão de mídia, trabalho e tal, a gente também precisa o tempo todo fazer o olhar antropológico dessas condições. Porque o que era normal no passado, para hoje, não há como ser o mesmo normal para todas as coisas. Há de se ter um olhar sociológico, há de se ter um olhar, inclusive numa leitura de uma prova do Enem, de um vestibular, para se fazer uma leitura crítica dos textos que estão sendo abordados. Então, a sociologia contemporânea tem se debruçado sobre os temas. O papel da mídia, qual é o olhar da sociologia no papel da mídia? Ela, não sou eu, briga lá com a página 300 e alguma coisa lá do livro.
o papel da mídia. Nós estamos num momento em pandemia. Se nós não tivéssemos as tecnologias que a gente tem hoje, se nós não tivéssemos as mídias que a gente tem hoje, muitos trabalhos teriam que ser reinventados de uma outra maneira. Então, qual é o olhar dessa mídia hoje, sociologicamente falando? Atrelado a isso, qual é a questão do trabalho? Como que o trabalho tem se colocado? Antropologicamente falando, né, dos primórdios, o trabalho era conhecido como tripalho. Aí a gente vem numa linha do tempo para se entender o trabalho, ele sai de um trabalho braçal, entra no trabalho de artesanal, a gente vai para a produção da Revolução Industrial, a gente chega numa concepção de trabalho hoje que eu tenho, por meio da mídia, por meio da tecnologia, o meu trabalho dentro da minha própria residência, produzindo, dando condições. Há de se ter um olhar sociológico sobre isso. O que o capital pode, percebe-se a maior ciência, né, a produção e a condição científica, mudando a mídia, mudando a questão do trabalho, as migrações, as expressões de sexualidade, né? Migrações, essas condições específicas. Há expressões de sexualidade em si. O que é modelo não existe para a sociologia. Modelo, e a gente vai falar de modelo de sexualidade, modelo de família, modelo de posição e reconhecimento de gênero, né? De condição estrutural, pessoal, subjetiva, condição de consumo, olha aí o materialismo, a religiosidade, a violência e a criminalidade. Quando a gente coloca essa condição de violência e criminalidade, ela muitas vezes, por falta do conhecimento, por falta das estruturas, até mesmo por uma condição de cultura, há uma criminalidade e violência e muitas vezes por conta da própria religiosidade e política também, por levantamentos de cunhos políticos e cunhos religiosos, há também a violência e a criminalidade. O avanço do tráfico de drogas, que sabemos, independente de qualquer posicionamento, que o tráfico de drogas gera muito dinheiro. É uma das condições que mais geram dinheiro, que circulam dinheiro. E a gente sabe que não está no cara que está vendendo, ou que está com a mochilinha nas costas, ou que o cara que está com um fuzil lá na favela. O dinheiro vem de muitas outras fontes, né? E as relações internacionais. Bom, como que ficamos a título de posição de investimento? Qual é a nossa relação internacional? Como ficamos bem ou mal vistos lá fora? Essas são as produções sociológicas contemporâneas. Pensar sociologia é pensar uma ciência que avança. Pensar sociologia é pensar no seu objeto de estudo 1, a própria sociedade. E não dá para se pensar a sociedade sem pensar no indivíduo. E pensar no indivíduo é pensar nesse indivíduo que se agrupa pela sua própria identidade. Então, dentro da própria sociedade, eu tenho um agrupamento de subgrupos que se alocam e se colocam das suas melhores formas. E, às vezes, de formas até inadequadas, né? São os guetos, os nichos e tudo mais. Bom, gente, a gente ficou por aqui. Beijo para vocês, até a próxima.